Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico, OTP. Na última aula eu postei um vídeo sobre o plano de ação na escola, comentando os principais elementos, e estamos, por assim dizer, finalizando esse período no qual estudamos os documentos orientadores do trabalho pedagógico. Eu postei uma apostila no Classroom de vocês, na aula passada, intitulada Aula 13, Currículo, BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então eu peço que vocês me acompanhem por essa apostila para que possamos entrar nos principais aspectos desses conteúdos. O que é o currículo, o que é a Base Nacional Comum Curricular. E assim que passarmos por essas etapas, iremos adentrar no último conteúdo do trimestre, do ano, por assim dizer, que é a avaliação. Nós veremos instrumentos avaliativos, como deve ser avaliado de acordo com a LDB 9394 de 96, e finalizaremos o ano estudando as avaliações institucionais, as avaliações externas, as chamadas avaliações em larga escala, tanto no Paraná como a nível de Brasil. Vamos lá então, apostila aula 13, currículo, BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ali na página 1, eu mandei um esqueminha mostrando para vocês, relembrando o que são os 3 marcos, né? Sei que vocês estão cansados de ver esses 3 marcos, mas porque é fundamental, né? O marco situacional do PPP situa a escola, o que nós somos, o marco conceitual e o marco operacional. Não vou comentar de volta, mas eu mandei a figura só para rememorar, para que possamos avançar. E eu vou ler com vocês e comentar o que os autores disseram sobre o currículo. Professor, o que é um currículo escolar? Alguém fala para mim, o currículo do curso é tal coisa. O que significa isso? O que é o currículo do curso? O que é o currículo da escola? Então, eu vou tentar explicar para vocês a definição desse termo para que fique. Ali na página 1, o Sacristã, em 2000, dá a seguinte definição. Currículo é o conjunto de objetos de aprendizagem selecionados que devem dar lugar à criação de experiências apropriadas que tenham efeitos cumulativos avaliáveis, de modo que se possa manter o sistema numa revisão constante para que nele se opere as oportunas reacomodações. Então, para o Sacristã, a definição de currículo, que é uma definição importante para nós aqui, nada mais é que delimitar onde nós queremos chegar enquanto escola, qual é o objetivo, e continuamente rever essa delimitação. Se eu tenho um currículo no início do ano, ao longo do ano eu vejo que alguma coisa eu atinjo, outra coisa eu não atinjo, então é preciso estar em constante aprimoramento. Essa é a definição do Sacristã. Eu vou ler as definições diferenciadas, aí depois eu vou colocar mais aceita. Hornburg Silva, 2007, define da seguinte maneira, também na página 1. Currículo não se refere apenas aos conteúdos, mas envolve questões de poder, tanto nas relações professor-aluno e administrador-professor, quanto em relação a todas as relações que permeiam o cotidiano da escola e fora dela. Ou seja, envolve relações de classes sociais, classe dominante, classe dominada, questões raciais. Então, Hornburg Silva, na definição de currículo que ele deu, ele dá um passo além do Sacristã. O Sacristã diz assim, currículo é o que nós delimitamos, aquilo que nós escolhemos como objetivo de aprendizagem. Qual que é o foco do Hornburg Silva? Currículo não é só o que nós escolhemos, porque para eu escolher o que a escola vai ensinar, é preciso que exista antes uma tomada de posição. Por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco, não sei se nesse ou em outro vídeo, não decidi ainda, vamos ver no desenrolar. Falaremos sobre BNCC, já falamos um pouquinho sobre diretrizes, sobre planejamento do professor, que os conteúdos estão lá. Mas até o momento em que venhamos a escolher o que vai ser ensinado e o que não vai ser ensinado, até chegar nesse momento, há uma decisão, há uma questão de poder. Por exemplo,
Quando você está trabalhando no seu dia a dia e vem uma mudança por meio de uma resolução por parte do governo do estado. E isso é uma relação de poder, porque ele altera algo que é construído coletivamente para ensinar aquilo que agrada ao grupo X ou ao grupo Y. Quando eu falo que a educação vai ser estruturada, por exemplo, e um exemplo hipotético, eu vou tirar sociologia e matemática da grade curricular, que não precisa fazer tal coisa, que a carga horária vai ser reduzida. Tudo isso envolve uma relação de poder. Então, para Honesburg e Silva, o currículo perpassa não pelas discussões dos objetivos, de como nós vamos chegar lá, mas pelas discussões da construção desses objetivos. Que tipo de ser humano eu quero formar? Quando eu respondo essa pergunta, existe uma ideologia por trás da resposta. Currículo, então, na perspectiva de Honesburg e Silva, é uma relação de poder que estipula os objetivos da educação. Resumindo, o parágrafo dele, que é um tanto quanto longo, né, poderia ser chamado assim: uma relação de poder entre os sujeitos da escola que estipulam os objetivos de aprendizagem, o tipo de aluno que nós queremos formar. Tranquilo? A única coisa que ele muda do Sacristã é que ele insere essa concepção da noção de poder. Veiga, 2002, né? Todo professor já viu essa definição do Veiga. Tanto o Veiga como o Vitor Paro, eles são clássicos. Na página 2 ele dá uma definição que eu vou ler também, né? Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que essa construção se efetive, a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e a forma de assimilá-los. Portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar. Bom, essa definição do Veiga, ela é clássica, ela está nas diretrizes paranaenses, então é uma definição que você pode utilizar sem nenhum problema. Por quê? Existe um processo na formação de nossa sociedade. Você pode imaginar que os valores que estão vigentes hoje, eles não brotaram do nada, tem uma raiz histórica por trás dele, né? Superação de conflitos. Ao mesmo lado que tem a raiz histórica, tem o abandono de certas práticas. Então o Veiga, ele vai dizer, não, há uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, o que faz e o que não faz sentido, e assim, quando nós definimos, quando nós escolhemos, né, e não é uma definição final, né, é uma definição momentânea, porque amanhã muda, depois da manhã muda, mas uma vez que você começa a fazer uma análise do tipo de pessoa que nós queremos formar, do tipo de sociedade que nós estamos vivendo, quando você faz essa análise, o processo para a construção do currículo é sistematizar o conhecimento. Como que é sistematizado? Atualmente na escola, nós separamos em disciplinas. Disciplina X, Y, vai abordar o assunto tal, o transversal vai entrar ali. Então, quando você pega um termo chamado a matriz curricular do curso, nada mais é que o currículo dividido em várias partes para que você possa ter acesso a esse conhecimento humano considerado importante. Quando eu digo humano, não estou referindo a ciências humanas especificamente, né? Estamos dizendo enquanto produção histórica humana, pode ser a física, pode ser a química. Todo conhecimento ele é sistematizado em disciplinas e é organizado, é seriado, olha, a série tal é capaz disso, o ano tal é capaz daquilo. Então o currículo é isso, é essa definição dos objetivos e sistematização dos meios como alcançar esses objetivos. A definição resumida que todo aluno de pedagogia decora é a do Vitor Paro, né? O Vitor Paro diz assim: o currículo é o vir a ser da escola, ou seja, para onde a escola caminha. Quando ele fala escola, é os seus sujeitos. O Saviani dá uma definição também. Currículo é tudo que a escola faz, né? Consiste em organizar os conteúdos e desenvolvê-los didaticamente. Para o Saviani, não existe atividade extracurricular, por exemplo, o professor da disciplina faltou, eu vou trazer a oficina X. Para o Saviani, a oficina X também é atividade curricular. Currículo é tudo que a escola faz. Paulo Freire
vai reforçar Hamburg e Silva dizendo assim: não há metodologista neutro para ensinar, como ensinar neutramente história, geografia. Vou reler a frase, perdão. Não há metodologista neutro para ensinar como ensinar neutramente a história, nem a geografia, nem a língua nacional, nem nada. Ou seja, cada vez que o professor está ensinando uma disciplina específica, ele não ensina como um sujeito neutro, mas ele toma posição, ele escolhe os elementos, a própria escolha de conteúdo. Imagine para vocês, eu tinha que falar nessa aula de hoje sobre currículo e BNCC. A BNCC eu vou continuar, o currículo eu vou parar por aqui. Então, quando eu seleciono os autores para dar as definições para vocês, não é uma definição neutra. Eu poderia ter escolhido milhares de outros autores que dão outras definições de currículo. É evidente que eu tento pegar esses autores que estão em consonância com que a diretriz, com a diretriz paranaense, com as diretrizes nacionais, a base nacional comum. Eu tento escolher autores que vão de encontro com essas necessidades. Mas eu poderia escolher outras. Então, mesmo para elaborar uma aula, o professor, na visão de Freire, ele não consegue ser um isento. Ele vai tomar posição. Bom, deu para pegar uma noção geral dessa definição, então, do currículo? Desde o vir a ser do paro, desde a escolha, a construção do que nós queremos enquanto escola e os meios para sistematizar essa construção. Então, tudo isso você pode colocar na sua definição de currículo. Professor, e a tua versão? E a tua versão de currículo? Eu diria que eu me reconheço muito nessa definição do Veiga. Eu não vejo uma definição mais apropriada que a do Veiga. Você pode incorporar esses autores na tua definição quando for responder as perguntas, quando alguém for te perguntar sobre currículo, ele vai perguntar de acordo com o autor tal, mas se não perguntar autor nenhum, você pode colocar, uma reflexão histórica sobre a sociedade, sobre o que nós queremos enquanto sociedade e os meios para atingir esses objetivos, para sistematizar esses objetivos na escola. Então isso é o que nós chamamos de currículo. Tranquilo? Eu coloquei vários autores para que vocês construam a definição de vocês sempre nesses parâmetros, Há uma margem ali, mas há um centro. Tem que envolver a definição de currículo, que é uma reflexão, que é uma tomada de poder, que é uma delimitação dos objetivos e uma sistematização de como alcançar. Qualquer variação que contém esses elementos é uma variação de resposta correta. Eu creio que tenha ficado clara essa definição. Vamos conduzir ao fechamento do vídeo. Talvez eu vou falar somente de currículo e faço mais um vídeo para falar da BNCC, da apostila 3. Ele não é neutro, eu já comentei com vocês na página 2, aqui, Ou seja, cada decisão da escola, do sujeito, sobre as relações interpessoais, cada decisão envolve um ato político. Ninguém consegue ser neutro em nada. Eu, dando aula, não sou neutro, ninguém é neutro. Não é estático, ou seja, nós temos planos, nós temos objetivo, só que quando você se depara com o mundo real, esses objetivos se modificam. Então o currículo não é algo estático. Você pode planejar, por exemplo, vamos discutir sobre a escola? Início do ano, quando você faz uma reunião pedagógica, você discute o currículo. O que eu quero fazer na minha escola esse ano? Lembra que eu falei o plano de ação? O plano de ação faz parte do currículo. O projeto político-pedagógico faz parte do currículo, porque são documentos que me auxiliam a definir o que eu quero para a escola e como eu vou chegar nesses objetivos. Então o currículo engloba todo esse documento, além das ações reais que são feitas na escola, além do contato meu com o aluno, do contato entre os alunos. Não tem como ser uma relação estática. Imaginemos, por exemplo, nesse ano de 2020, que o exemplo fica bem tranquilo. Início do ano, discutimos sobre o que deu certo e o que deu errado em 2019, fizemos uma reunião e veio a quarentena. O currículo não é estático, ele se adaptou, os interesses, os planejamentos foram modificados em parte, a metodologia do professor, o método de avaliação. A questão do calendário avaliativo do segundo trimestre é uma coisa bastante interessante. Era para entregar tal, mas devido à circunstância tal foi alterado.
Por isso, você tem uma diretriz a ser seguida, mas essa diretriz ela é maleável, ela é flexível o suficiente para se adaptar com a realidade. Eu vou fechar esse vídeo falando da página 2, aí a página 3 eu deixo para o próximo vídeo. Modalidades do currículo, que é o assunto que eu quero falar com vocês. A rigor, existe 3 modalidades diferentes. Vai ter nome diferente, mas é questão de nomenclatura. Se você compreender essas 3, você conseguirá entender as definições das mais variadas. Tem escola que muda a nomenclatura. Quando eu falo escola pedagógica, não escola instituição. Currículo formal é aquele prescrito. Onde você vai achar o currículo formal? A palavra formal é algo que tem uma forma, é algo delimitado. Quando você fala, eu vou vestir uma roupa formal, vou vestir uma roupa que está de acordo com o ambiente, que é expressa. Eu vou usar um vocabulário formal. Eu vou falar de acordo com as regras da língua portuguesa. Então eu tenho que seguir certas regras. O currículo formal, ele é definido aquele que é prescrito. Os objetivos que estão, por exemplo, no PPP fazem parte do currículo formal, no plano de trabalho docente, tudo aquilo que é registrado, que foi colocado nos guias curriculares, que está nas diretrizes, que está na BNCC, enfim, tudo que foi colocado no papel é o currículo formal, né? Que as pessoas decidirem e falaram, ó, é esse o objetivo, são esses os objetivos. Tudo isso faz parte do currículo formal. Currículo oculto é aquilo que você... Como posso explicar isso para vocês? É algo que você consegue na escola, mas você não planejou. Por exemplo, fazemos um plano do que queremos, mas no dia a dia existe um aprendizado na escola que ele não foi previsto no currículo. A relação entre o aluno, por exemplo, entre os alunos e o professor. São relações que não estão previstas, que podem variar ao infinito, podem ocorrer vários tipos de aprendizagem. Eu poderia definir o currículo oculto como aprendizagens não intencionais. Sabe quando acontece alguma experiência que agrega na tua formação? Tudo isso faz parte do currículo oculto. Desde que venha a melhorar, a desenvolver o aluno enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto ser social. Então não é só o que está previsto. Pode acontecer em determinados momentos de o aluno aprender muito, numa conversa ali com a tia, com o menino da cozinha. Tudo isso que às vezes não está expresso no documento, não está expresso na nossa concepção de escola, mas que muito vai contribuir na vida do aluno. E para finalizar, currículo real, que como o nome já diz, é o que de fato ocorre. Eu sei que o currículo é o vir a ser da escola, que há uma sistematização, eu sei que há objetivos, que há relações de poder, e então eu planejo, a minha escola vai ser assim, nós enquanto grupo vamos trilhar assim. Currículo é sempre uma construção coletiva. Nosso caminho é esse. Mas isso é o que eu idealizei sem conhecer o aluno que chegou para esse ano. Eu dei aula para o João ano passado, mas o João desse ano já não é o mesmo João. No dia a dia, o que eu planejei em relação ao que ocorreu é totalmente diferente. O que eu planejei é o conteúdo formal do currículo e o que aconteceu na prática, o que o aluno conseguiu aprender, é o real. Então, o currículo real, para sintetizar, né, de maneira mais clara possível, é aquilo que de fato ocorreu do currículo formal. É o que ocorreu na realidade. Eu vou perceber que tem coisas que eu planejei que deram certo e tem coisas que não deram certo. O real é como ocorreu na prática. Tranquilo? Eu finalizo assim esse vídeo. Qualquer dúvida, basta perguntar. O que eu quero que vocês tenham entendido? O que é currículo? Sempre mencionando a questão de objetivos, de coletividade, de um conhecimento que precisa ser sistematizado, que a escolha do que é conhecer é um processo político, e eu quero que vocês lembrem das 3 definições. Formal é aquilo que está... Currículo formal, ele está expresso, ele está descrito, pode estar nos documentos, mas é algo que todo mundo sabe, que é dito. Currículo oculto são aprendizagens que não são planejadas, mas que ela ocorre no dia a dia da escola. E o currículo real é aquilo que de fato ocorreu. Eu planejei aqui, mas ocorreu isso e outro. O que aconteceu na escola?
é o que o aluno conseguiu aprender de fato, na realidade, no dia a dia, na prática. Obrigado.